Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Anderson Machado e está começando mais um Oestcast aqui na Rádio Luzes. Para você que está chegando agora e ainda não conhece o Oestcast é um podcast que visa bater um papo com as principais personalidades de Santa Bárbara e região. E hoje, claro, não é diferente porque os meus amigos, os meus convidados, eles são missionários. Eu estou falando do Ruben Lopes Mamani e a Lídia Rodrigues Mamani. Eles são missionários da igreja Nueva Vida. Meu espanhol tá em adaptação ainda. Me perdoe. Muito obrigado vocês dois por aceitarem o convite, viu? A gente tá muito feliz de tê-los aqui. Muito obrigado mesmo. Mas antes da gente dar início ao papo, queria dar uns recados muito importantes. O primeiro deles, eu queria falar da IFZ Tools, que é ferramentas, né, para usinagens de alta qualidade. A IFZ Tools, ela é especialista em máquinas rotativas com ótimos com ótimos tipos de acolhimento para você que tem a sua empresa, né, que mexe com esse tipo de ferramentas, né, usinagens e tal. IFZ Tools. Também queria falar um recadinho muito importante rapidinho da Imprint. A Imprint, que é uma gráfica rápida, né, para você que busca canecas, impressões de canecas, camisas, chaveiros, banners, enfim. Procura a Imprint lá no Instagram, conversa lá com o Ricardo, que vocês vão com certeza ter o que procuram. E também, por último, não menos importante, eu queria falar da Estação Geek. A Estação Geek, pessoal, ela está disponibilizando um rodízio para um casal. O sorteio vai ser sexta-feira. Nessa sexta-feira, dia 15, certo? Sexta-feira, dia 15. E é isso. Para você participar do sorteio, basta curtir o Westcast, seguir o Westcast no Instagram, a Rádio Luzes no Instagram e também a Estação Geek. E lá no Instagram do Westcast tá os pré-requisitos lá que eu acabei de citar. E também só marcar alguém lá, o seu amigo, sua amiga, nos comentários, você já tá qualificado para o sorteio. O sorteio vai ser repetindo nessa sexta-feira. Então não vacila, hein? Um rodízio na faixa para um casal. Basta somente seguir aí os perfis citados. Mais uma vez, muito obrigado vocês por atenderem o convite. Estou de novo, né, muito feliz. E vocês têm vocês são da igreja Nueva Vida e tem um trabalho social, né, com essa igreja. Vocês acolhem. Tá certo eu usar o termo refugiados? Também? Não somente. Então, somente. De outros países aqui da América do Sul, né? Eu acho muito. Nossa, a gente tava falando antes daqui do Papa Tamires, né? Indicou vocês e tal. Me chamou muita atenção, um trabalho muito legal, né? E eu queria que vocês contassem um pouco sobre esse projeto, como que funciona, como que é a igreja. A igreja foi vocês que fundaram ou não? Sim e não. Ele gosta de contar essa história, deixa ele contar. Ai, nossa. Bom, eu preciso falar no português, né? Sim. Então, foi, né, no 2020, né, que começou tudo, né? Então, mas no 2018 eu tinha recebido um convite para fazer um trabalho missionário com a igreja, né, Nova Odessa. Mas aí, no 2020, aí tinha a chegada dos venezuelanos, né? Eu fazia um trabalho só com bolivianos. Só que aí, no 2020, né, no tempo da pandemia, né? Sim. Nossa, aí chegaram muitos venezuelanos. E eles chegaram num pior momento, né? Eles fugindo da crise, fugindo da fome e tal, né? Na Venezuela tá falido, né? Então, aí eles chegaram, muitas pessoas chegaram na Americana, e aí foi engraçado, né? Porque tem dois missionários, a Priscila e a Claudinei, eles estavam voltando do Chile. Aí, voltando do Chile, eles entraram em contato com uma venezuelana que o marido dela faleceu no Chile, uma mina que explodiu e tal. E aí eles, né, souberam pelo jornal.
Mas foi interessante, né? Uma coincidência que eles encontraram uma mulher na cidade americana, no supermercado, né? Então, e elas perguntaram, onde que vocês estão? Né? Você está com a família? Então aí essa mulher estava com outros venezuelanos numa casa. Muitos venezuelanos acostumam ficar numa casa pequena, mas muitas pessoas, né? Então, elas alugaram duas casas e tinha muitos venezuelanos aí. E esses dois missionários que estavam ajudando a eles, né? Chamaram a gente, chamou a Lígia, né? A gente nem se conhecia, mas fazendo aí esse trabalho, ajudando eles, terminou a gente se conhecendo aí. E no final a gente se casou. Eu ia perguntar mais pra frente, né? Como vocês se conheceram, mas foi assim, então? Foi fazendo esse trabalho na igreja Ele começa social? contando sobre o início do projeto É. e nunca conclui o início do projeto, ele fala da gente. Mas o sim e o não foi basicamente porque eles tinham um trabalho nessa casa e aí as duas responsáveis quiseram começar também a fazer cultos. Então por isso mais que a gente conheceu eles, né? Você frequentava essa mesma igreja? Não existia Não uma existia igreja, igreja. né? Era uma casa que recebia os venezuelanos, tentava arranjar serviço pra galera, e aí duas pessoas que eram responsáveis lá começaram a querer também fazer cultos. Já tinham igrejas envolvidas, na verdade, que levavam mantimentos, né? Frutas, verduras. E aí elas foram pra Venezuela, mas o trabalho continuou, não exatamente como elas tinham planejado no início. Ninguém mais morou na casa, no local, mas nós continuamos a parte social e de cultos. Então, meio que começou com elas, mas não do jeitinho que é hoje, né? Então, não começou com a gente, mas a forma que tem hoje é mais por nós e a galera que continuou o trabalho, né? Não somente nós dois. E na prática, como que é o trabalho social de vocês? O que vocês fazem para essas pessoas que chegam? Qual que é o suporte? Tá falando hoje? Hoje em dia. Hoje. Bom, o nosso lema, né? A gente não veio, né, com a camisa, né? Deveria a gente ter vindo. Mas nós temos uma camisa, né, da igreja e o nosso lema é ajudando a começar uma nova vida no Brasil e uma nova vida em Cristo. Então, a gente quer ajudar as pessoas que chegam, né, os refugiados, os imigrantes, ajudar eles para começar uma nova vida. Então, tipo, eles chegam, às vezes com uma mala, né, sem trabalho, né, sem roupa, então eles chegam só com o básico. Então, e aí a gente vai pensando, por exemplo, a gente tem um bazar, né, eles chegam e muitos deles procuram a gente, né, procuram, eu tinha ouvido que vocês tinham bazar, né? Vocês têm roupa, alguma coisa pra mim, né? E às vezes eles procuram, tipo, cozinha, botijão de gás, né? Pratos. Fogão, no caso. Fogão, né? Desculpa. Então, assim, eles vêm para começar uma nova vida aqui. E pensando nos venezuelanos, dificilmente eles vão voltar, né? Mas como que esse pessoal eles chegam até vocês? Como que eles conhecem vocês? É o boca a boca das pessoas que vocês já ajudaram? Ou tem também das pessoas antes de saírem dos seus países, eles já contatam vocês? Não, antes de sair a gente nunca recebeu nenhum contato. É mais pra galera que chega aqui, tem parente, tem amigo, ou os movimentos, né? Agora algumas igrejas já conhecem, então Outras os membros igrejas, dessas sim. igrejas que trombam com alguém na rua fala da gente. Sim. Né? Tem ali o Zincão de Americana, onde tem uma concentração muito grande de venezuelano. A gente ficou sabendo que tem alguns bolivianos também, né? Faz pouco tempo. Então, como eles conhecem a gente, quando precisa de algo, eles indicam, né? Então, depende da distância que a pessoa que chegou está, da onde nós ficamos, elas buscam a gente. Porque eles têm dificuldade também com a questão do transporte, né? E também tem, né, a gente oferece aulas de inglês hoje, né? No começo a gente começou só com aulas de português, né? Com os cultos para as crianças, né? Mas hoje temos aulas de inglês, aulas de flauta doce, né? Flauta doce. Temos as aulas de futebol, né? Para crianças e adultos. Então, tipo, vem os bolivianos, os venezuelanos, e aí eles vão falando para os outros.
Ah, tem aula de inglês, né? Tem futebol lá, né? Tem flauta doce, então eles vão falando, né, para os outros. E temos também no grupo de WhatsApp, né, e eu acho que tem muitas pessoas, né? Pelo que eu vi, tem cubanos, tem venezuelanos, tem bolivianos, tem colombianos nesse grupo de WhatsApp, onde a gente compartilha vagas de emprego. E eles são dessa região aqui, de Santa Bárbara, Aham, Americana, sim. toda essa região. Aham. Até haitianos tem aí. Também, Aham. mais pra frente eu vou perguntar sobre isso. Mas essas pessoas que vocês ajudam vocês são, como disse, né, uma igreja evangélica e tal. Essas pessoas, para participarem ou receberem de ajuda, necessariamente tem que ser evangélicas ou não? Não. Não. Elas vêm de fora, estão precisando de ajuda, vocês ajudam. Três famílias que nós nos comprometemos com um ano de cesta básica. Uma família foi fazem 2 sábados pela primeira vez lá. E as outras duas famílias. Uma família frequenta, os filhos mais frequentam, a mãe não tanto. E uma terceira família nunca nem foi. Né? Ela nunca foi nos conhecer lá, pessoalmente. Nós os conhecemos por causa da escola onde eu trabalho. Você é E professora? eu sou professora. E aí nós conhecemos a família, vimos a necessidade e começamos a apoiar. Então não tem uma condição assim, você precisa estar lá para, né? É, inclusive, né, das aulas de futebol, eu dou aulas de futebol, né, para criançada, né, A para sua adultos. profissão é professor de Isso. futebol? Eu me formei aqui na educação física, né, mas na Bolívia eu fiz teologia. Então, eu dou aulas de futebol às crianças e pensando nas crianças, temos 16 crianças, né, e tem meninos que querem entrar também, mas a gente só pode, né, 16 crianças. Mas, assim, no começo, nenhum deles frequentava a igreja, os pais deles não vêm na igreja. Agora que começou a frequentar duas meninas, né, para a igreja. Mas interessante, né? Foi a iniciativa delas. Elas perguntaram, né? Onde que fica a sua igreja? Né, e aí passou o endereço e elas estão frequentando. Mas não é uma condição, Pré-requisito, né? né? Pré-requisito, isso. Não é um pré-requisito. Se você não vem na igreja, você não Não pode. tem minha ajuda. Aham, não tem nada disso. Sim. Então, pensando nos projetos que a gente tem, vamos dizer, o 10% que vem na igreja, ou talvez menos de 10%, né? Então, tem muitas famílias sendo beneficiadas, né? Que eles não vêm na igreja. Mas a gente vê a necessidade, a gente tenta suprir essas necessidades. Não é bíblico, né? Jesus, ele não olhou para as pessoas e perguntou: "Espera, você vai no templo? Só então eu vou te curar", né? Se fosse ao contrário disso, soaria um pouco mesquinho, né? Sim. Vem na minha igreja, eu te dou ajuda. Assim, Sim. Você está pregando, no fundo, o amor e não a igreja, né? Em si, acho bem legal. E esse trabalho social de vocês, eles se qualificam já como uma ONG? É uma Tristemente, ONG? não. Ainda não? Ainda não. Mas está em processo de ser? Nós procuramos né, conhecer o processo para ser ONG A e igreja hoje a fica em gente Americana, ainda né? fica em Americana. E hoje a gente ainda não tem a condição de ter o registro, né? Um dos motivos é porque é na nossa casa, né? E é um local residencial e para ser ONG Vocês teriam que ter uma nós sede. precisamos de um local comercial, não residencial, primeira coisa. E nós não temos entrada econômica, né? Ele falou, né? Eu sou formada em teologia e sou formada em educação física. Ele não recebe por nenhum dos dois, né? Então, hoje nós não temos condições econômicas para manter um local comercial, que é bem mais caro, do tamanho que precisaria ser para tudo aquilo que a gente oferece, né? E precisa de 9 pessoas, a gente contou? 9 pessoas que aceitariam se responsabilizar junto com a gente para o registro oficial do documento. Né? São qualquer organização não lucrativa, né? Precisa, não governamental, precisa do seu presidente, do seu vice, do tesoureiro, do vice, do secretário, do vice, 3 fiscais econômicos. Então, nós não temos 9 pessoas hoje que aceitariam colocar o documento lá e falar, eu tô com vocês, né? Então, hoje a gente não consegue ainda ser organização social, oficial, né? Se tiver empresas que ajudariam a gente, também ajudaria, né? É. Porque, assim, para
para ter uma, por exemplo, a gente pensou numa associação, né? Mas nesse caso da associação é quase a mesma coisa que uma ONG, né? Mas precisa, né, de empresas ajudando a gente, né? Porque sendo uma ONG, a gente vai ter também as saídas, né? A gente vai ter que pagar uma Contabilidade, né? contabilidade, Parte né? contábil. E outras coisas. Então, a gente tem pensado muito nisso, mas no ano que vem a gente pensa tentar fazer isso. E eu visitei a igreja de vocês, né? Eu achei muito legal. É muito diferente pra mim. Eu cresci em igreja evangélica também. Né? Hoje em dia não frequento tanto assim, mas eu cresci em igreja evangélica. E o culto é em espanhol, né? Na verdade é em espanhol barra português, Sim. né? Uhum. Achei bem legal. Nunca tinha visto aquilo. É bem diferente, pelo menos pra mim. E eu não falo espanhol nem nada, mas na parte do Ruben eu entendi muito bem. E aí depois entrou um irmão, O Miguel, caramba, falando provavelmente. espanhol também, que daí eu já não entendi nada. A Depois eu professora fui de ver, ele é inglês venezuelano, dá né? aula pra ele. E Hã? aí ela falou, a professora de inglês que vai lá ajudar a gente, dá aula pra ele, pro Miguel. Né? Então ele falou sobre as aulas de inglês que ele participava. E aí ela falou pra ele, ai, eu não entendo nada do que você fala muito rápido. E ele emenda e vai... Ele é venezuelano. Ele é venezuelano. Nossa, Sim. pra gente que é leigo, não fala espanhol, acha que é a mesma coisa, não é? E não, é muito Não, é diferente, muito cara. Muito diferente. O espanhol, pelo menos, né, boliviano, é um pouco mais calmo, mais devagar e tal. Dá pra Ele é se entender. tranquilo Ou é dele também. mesmo? Eu acho que é um geral, mas ele é mais. Mais tranquilo, porque Agora o venezuelano não, é, é pá, 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 pá. Eu É. acho que entendi o Glória, alguma coisa assim. Mas assim, quando eu dou aula espanhol, isso me ajuda a falar mais devagar, né? No meu caso, né? Dando aula espanhol, mais devagar. Mas quando eu falo com outros bolivianos, aí as pessoas falam que não me entendem nem quando eu falo, né? Então, aí, porque quando eu falo com os bolivianos, aí eu meto também, né? Os sotaques, né? As gírias também. Então, tem isso também. E nesse dia, minha esposa tava lá no culto e ela tá grávida, né? Eu acho que não sei, não lembro mais se foi esse irmão venezuelano ou foi outro, mas eu sei que é venezuelano também. E tava conversando com ela, né? Grávida e tal. E parece que eu tava conversando com o Ruben no meio da igreja e eu olhei e tava falei assim. E eu olhei pra cara dela, eu acho que ela tava meio paralisada, assim, sabe? Aquele piripaque do Chaves, assim, que. Sim. E agora não. Tinha coisa que ela não entendia, assim. E ele tentando, né, conversar com ela e tal, achando legal. Uhum. E ela depois falou assim, cara, não entendi muita coisa, não. Foi meio que por mímica, assim. E aquele irmão, ela falou depois, ele falou pra ela que ele era advogado, ele é venezuelano e ele é advogado, e ele tava tentando fazer o curso da OAB aqui pra exercer a profissão. E é isso, né? Muitas tem disso, né? Tem muitas pessoas que o problema não é nem a qualificação, ela vem dos seus países bem qualificados, É. né? Só que aqui às vezes por burocracia não consegue exercer e tal, tem, né, outras séries de problemas, tem muito disso, né? Uhum. Tem duas pessoas que a gente conhece e assim a gente perguntou o valor, né, o tempo né, É muito caro. é caro, né, e também tempo. E eles também têm que fazer uma prova e a prova não é fácil, né? O seu curso de educação física, você pode exercer aqui tranquilamente ou não? Teve que fazer. No meu caso é tranquilo, porque eu fiz aqui, né? Ah, você no fez Brasil. aqui, Aham. desculpa. Aqueles que Ah, fizeram você teologia que foi falar, né? isso, aham. Então, aqueles que fizeram nos seus países, se eles querem, né, fazer a equivalência, aí fica difícil, né? Pelo valor, né? E também eles precisam ir até Curitiba, até lá, e aí eles também tem um valor para eles pagarem, né? Então, tem tudo esse processo, né? E aí fica mais complicado. Tem uma venezuelana que ela começou a fazer o curso de novo aqui de enfermagem, porque A dela não no valia. final das contas saía mais barato ela fazer o curso aqui do que tentar toda essa equivalência, todo esse tempo de ir, voltar e, nossa, e
correu o risco de não passar, né? Nessa prova. Correu Hoje, risco. hoje na igreja tem quantas nacionalidades? Assim, de pessoas que frequentam a igreja? Da igreja ou do geral, dos projetos? Vamos começar pela igreja. Ah, tá. Bom, Eu notei, posso estar errado, que via mais bolivianos, certo? Atualmente, sim. Sim, atualmente sim. Tinha mais venezuelanos, né? começo. No começo, né? É, mas sem venezuelano, boliviano, brasileiro nunca pode faltar, né? Tem brasileiro também? Que Aham. frequenta a igreja? Sim. Tem uma peruana também que aparece. Ah, tem uma peruana que Que aparece, peraí. mas que aparece, desaparece, aparece, desaparece. É, Mas tem sim. peruana Tem também. cubanos também? Uma das famílias que eu comentei, que faz pouco tempo que foi conhecer a gente, é cubana. Mas que faz parte já da igreja, não. Ah, sim. Vamos supor, faz parte dos projetos, né? De ajuda, né? E nos projetos de ajuda? Aí já tem mais, né? Tem mais Os- nacionalidade. Aham, tem os cubanos aí. Aí tem aí seria os bolivianos, venezuelanos e tinha uma peruana, né? Mas ela sumiu, né? Você citou no começo do papo haitianos. Tem haitianos também? Dentro do grupo do WhatsApp de trabalho tem, né? Porque assim, eles também procuram trabalho, né? Então a gente adicionou eles para o grupo de serviço, né? Para eles receberem as vagas de emprego. Então nesse caso, sim, a gente gostaria que eles, né, ficassem mais perto, mas eu penso, por conta da língua, né? Muitos não falam português. Ainda Não, não. espanhol e nem português, né? Alguns estão aprendendo, né? Mas normalmente a gente faz nossos cursos, nossas atividades no espanhol, né? Então, se eles não têm o português, pior o espanhol, né? Então, tem poucos que Vocês imaginam que não falam francês. Não, tristemente, porque é lindo. Mas não. Mas tem alguns haitianos que falam espanhol, né? alguns, sim. Aqui no Brasil tem alguns haitianos que falam espanhol. Que passaram por outros países antes de vir pro Brasil. República Dominicana, né? Aham. Geralmente. E depois vieram pro Brasil, então eles aprenderam lá o espanhol. E todos que chegam aqui, todos, qual que é a situação legal deles, assim? De qual nacionalidade? Depende. É porque é muito diferente de cada nacionalidade. O que É. você fala? É O que- processo de... Ah. O como chegam, o processo, a documentação aqui, É o difícil? estar legal ou ilegal. É, É mais esse- boliviano esse sem negócio documentação esse negócio do de que tá venezuelano. legal, a gente vê muito de fora, né? É. Dos brasileiros que moram fora, é difícil Aham. e tal. E eu não tenho muito contato com pessoas estrangeiras aqui. Eu não sei, é muita burocracia também? Sim. Por exemplo, eu não sei se vocês perceberam pelo meu sotaque, eu sou inglês, então no meu estado já tá legalizado. Então. Mas. Não, brincadeira, mas é. Eu comecei acreditando, mas Quase, aí depois quase. a cara dele fez eu entender a brincadeira. Mas. Então tem muita burocracia também pra Tem. essas Tudo pessoas. custa, né? E já que ir eles em São vêm sem Paulo. dinheiro. E como que vai É. gastar um dinheiro desse pra. Mas não. Mas é Piracicaba, geralmente. Ah, pra ficar mais perto. Mas não. eu fui para São Paulo. Eu tenho aqui o meu documento, né, de RNE, Registro Nacional de Estrangeiro, né? Que é esse daqui, né? o RG do estrangeiro é esse? É. Aham, esse eu daqui. tinha visto. Legal. Então aí pra eu tirar isso daí, eu fui para São Paulo, aquela época, né? E aí eu gastei tipo quase R$ 1.000 para fazer isso, né? Passagens, as taxas, tudo isso. Não sei se pega. Será que tá pegando, Rodrigo? Legal? Não pega. Perfeito. Perfeito? Então aí eu paguei essas taxas, né? Mas agora os que entram como refugiados, eles têm algumas taxas que eles não pagam, né? Não tem por serem descontos. considerados refugiados. Isso. Aham. Aham. Os haitianos, eles serão considerados refugiados. Aí o governo tirou essa qualidade de refugiados, agora eles pagam, né? Por exemplo, os bolivianos entramos como imigrantes, não entramos como refugiados. Mas os venezuelanos, os cubanos, eles estão entrando como refugiados, então eles têm essa vantagem, vamos dizer assim. E quando você entra por imigrante, você tem tempo pra ficar aqui? Pra 90 dias, Sim, né? Você entra 90 dias. Aham. São os 3 meses quase de todo o país de turismo. Mas no caso aqui, tem caso de deportação? Difícil. Na prática, não é? Não aqui em Americana, em Santa Bárbara, Nova Odessa, né? Talvez em São Paulo, Rio de Janeiro, um pouquinho mais. A comunidade é um Mas pouco aqui maior também. e eles é muito visível, né? As comunidades lá,
você sabe onde eles estão. Mesmo quem não vai pra lá sabe onde eles estão, assim, sabe? Então, se a polícia decidisse por ir, metade daquele povo, mais, né? Mais da metade, eu acho que ia ser deportado. Então também ficaria caro, né? Pro Sim, Brasil começar a deportar todo mundo. É, Aqui em Americana e Santa Bárbara tem grandes comunidades já, não é? tem. Americana eu não sei, né? Eu sou mais aqui em Santa Bárbara e às vezes eu vou no shopping e eu sou bem mão de vaca, então eu procuro deixar o carro fora dos estacionamentos do shopping. E é liberando os arredores do Tigre, você já vê grandes, especialmente É o domingo. Molon, muito Domingo à tarde, assim, concentrado. eles jogando bola na quadra, e é muita gente. Música deles, local. Local no boliviano, que eu me refiro. Sim. E futebol. Será que se eu pedir pra jogar bola, eles deixam? Deixa. Mas aí, no Não campeonato, no time deles. no campeonato eles não vão deixar. Exatamente. No campeonato mais no amistoso, assim, né? Aí Tem tranquilo. campeonato aqui? Nossa, os bolivianos são aqueles que mais fazem campeonatos. Por Entre exemplo, eles? entre eles. Por exemplo, eu sou da cidade da Cochabamba, né? Você é de Cochabamba? Aham. Aí o aniversário da Cochabamba é 14 de setembro. Aí eles comemoram aqui. Aham, comemoram aqui e comemoram fazendo um campeonato. Então aí você joga e aí no meio-dia fazem um churrasco, né? Comida deles, bem de comida O churrasco é parecido boliviana. com o nosso? É parecido, né? Mas tem algumas diferenças aí. Qual churrasco é melhor, Lidia? É que ela não... Posso não falar nada? Eu acho que você não Perigoso. experimentou, Essa minha né? resposta vai ser bem perigosa. Acho que a gente já sabe a resposta, não é, Rodrigo? Mas eu acho que ela não experimentou no churrasco da Bolívia. Mas assim, a gente faz isso, né, nos aniversários. Então, toda data de aniversário das cidades da Bolívia tem campeonato. E além disso, tem outros campeonatos, né, o ano inteiro. Então, os bolivianos jogam muita bola, assim, pensando aí, né, aqui na Americana, Santa Bárbara, eles organizam muitos campeonatos. Então, eu percebo. Fora de americano, vocês sabem de sei lá, Nova Odessa, Sumaré, tem também comunidades Nova assim? Odessa, mais. Piracicaba, né? Tá crescendo bastante. o É. número. Você também tem contato com o pessoal que estão lá em Piracicaba, tudo? Ou é mais Piracicaba difícil? foi mais da prefeitura do que deles, né? De bolivianos, peruanos e tal. Em Nova Odessa são mais eles. Nova Odessa contato tem- mais. Esqueci de perguntar, Com vocês têm algum bolivianos, tipo de... Então não tem nenhum tipo de apoio ainda da prefeitura, no caso de americano. Apoio, não. Apoio, não. Já teve, tipo, atividades que eles fizeram e foram lá. Atividades que nós fomos de infiltrados. Né? A primeira de todas, nós somos meio que de infiltrados. Aí foi quando eles começaram a olhar pra gente, mas demorou pra confiar na gente. E aí agora a gente mais ajuda eles do que eles a gente, por enquanto. Sim. Mas a gente tem esperança de que um dia seja equilibrado. Sim, por exemplo, eles... semana passada, né, a prefeitura da Americana fez os 21 dias da violência contra a mulher. Então, aí, eles procuraram a gente. Eles que queriam também falar desse tema, né, com os hispanos, né? Então, eles procuraram a gente. E, por exemplo, nós temos muitas mulheres, né, dentro dos nossos cultos. E também temos homens, né, no projeto de futebol. Então, para falar da violência, elas perguntaram a gente se elas poderiam falar para as mulheres e para os homens. Então, a gente organizou e deu esse espaço para elas, né? E aí, por exemplo, na quinta-feira, tinha quase mais de 20 pessoas, só homem, né? Na quadra onde eu dou a aula de futsal. Aí eu juntei todo mundo e elas falaram, né, o que é violência contra a mulher, o que vai acontecer se tem esse acontecimento, se acontece isso, né, e os números, onde você pode denunciar, né. Então, Já teve casos na comunidade, por exemplo, boliviana, que estão aqui de agressão à mulher e tal? a prefeitura falou que tem, né? A gente falou que a gente não sabe as estatísticas, né? Mas elas falaram que tem, por isso que eles
eu penso que procuram a gente, né? Sim. Então, vendo esses fatos... Eu imagino que deve ser difícil também pra mulher. Eu vou colocar boliviana porque, né, pra ficar mais fácil, mas claro, pode ser de outra comunidade, de outro país que esteja aqui. Mas essa família ela já passa por dificuldade financeira, isso, né? E às vezes como tem, sei lá, o fato de estar às vezes ilegal, essas coisas, e ainda sofrer essa violência Sim. doméstica, para a mulher brasileira ela já tem um tabu de, né, de procurar, a gente tem que faz campanhas para procurar e tal. Imagine para essa mulher, né, que ela já é estrangeira aqui, às vezes não pode ser uma pessoa simples, não falar direito o português, para procurar ajuda deve ser muito difícil também, né? É difícil. Nesses casos. Teve uma mãe solteira que se envolveu com outro venezuelano aqui no Brasil e ele batia nela. Aí essa casa inicial, a maioria dos que estavam ali em determinado momento decidiram ir para São Paulo, tentar melhores condições lá. E essa moça não ia ir, ela só foi por essa condição, fugindo dele. Então ela foi, e ninguém podia falar onde ela estava, né, por causa que ele não podia achá-la. E depois de um tempo ela voltou pra cá, mas passou bastante. Um ano? Passou? Um ano e pouco? Um ano e pouco passou, ela voltou pra cá. Né, mas aí voltou já sabendo mais ou menos aonde ele estava, com quem estava, sabe? Então a gente percebeu que ele já não ia procurar ela, que ele já estava em outra. Sim. Mas tem sim, é difícil. Né? Ela não recorreu às autoridades, ela só vazou. E, geralmente, qual que é o perfil de pessoas que chegam aqui no Brasil? Dos hispânicos, no geral. O perfil tanto de nacionalidade, o perfil financeiro... como que eu posso citar mais? Evangélicos são a maioria? Não, Na Não. minoria. não, minoria. Minoria. Os bolivianos normalmente são... Imagina que, resumindo, todos em situação financeira bem difícil, né? Uhum. E pra se alocar aqui, como é que... Depende Moradia. dos contatos, né? Os Moradia. contatos que eles têm. Os bolivianos geralmente vêm com contato já, né? Já. Então eles não chegam e ficam na rua, eles já vêm com E uma trabalho casa também, prometida. eles parecem ser bem unidos nesse trabalho, tipo, meio que em comunidade. Sim, Sei geralmente lá, os bolivianos trabalham com bolivianos. Assim, Se alguém vem é porque já tem um contato e vai chegar para trabalhar. Uhum. Agora, os venezuelanos, por exemplo, eles chegam, aí eles vão chegar e procurar. cada um por si. Né? Aham, é raro que tem alguém aí, pode ser o familiar, né? Ó, tem aqui um serviço, vem, né? É raro, mas normalmente os venezuelanos vai procurar os serviços que o mesmo brasileiro faz, né? E aí ele vai ter que correr atrás. Sim. Mas assim, geralmente sim são os mais pobres que saem dos seus países e acabam vindo pra cá, ou aqueles que realmente precisaram fugir. Fugir mesmo, assim, né? Teve uma família de venezuelanos que fugiram porque o moço trabalhava no governo, negou fazer algumas coisas erradas pro governo, e aí um dia um amigo apareceu lá e falou, tão vindo te matar, cara, vai embora. Então ele simplesmente pegou o que estava perto da mão ali e veio pra cá com a família. Eu considero, assim, pelas conversas que nós tivemos, eu considero que eles eram ricos lá. Mas chegaram aqui sem nada, né? Então, são poucos os que têm uma melhor condição financeira. Então, esses geralmente acabam aqui porque lá já não dá. Não dá, por diferentes motivos. Mas a maioria é pessoa que precisa de grana. E sobre os venezuelanos, vocês que têm contato com bastante gente, o que eles relatam sobre lá? É realmente isso que a gente vê na TV? É realmente uma ditadura que eles falam? A situação financeira do país? As liberdades são suprimidas mesmo? O que eles falam sobre a Venezuela? Bom, da Venezuela, muitos deles eles fugiram, né? Porque eles tinham uma certa relação com o governo, né? Então, alguns deles tinham que fugir, porque senão eles já era, né? Ia morrer. E aí outros, a situação foi bem difícil.
Por quê? Começou a inflação, né? Faltou alimentos no começo, e aí o que eles trabalhavam não alcançava, né? Então, ele tinha que ter dois serviços, três serviços, e aí mesmo assim não alcançava. Então ele falou, vamos, não tem jeito, então a gente tem que migrar, né? Não dá nem pra esconder a realidade, né? É. Mas é bem o que a gente vê mesmo, né? Um tempo faltou papel higiênico, né? Ele falou que agora já está tendo mais, né, alimentos, coisas já, agora, comparado com os anos anteriores. Só que aí, assim, é difícil ter serviço e ainda o salário é bem baixo e tem a inflação. Então, ó, tem nos mercados tem os alimentos sempre para comprar, mas não tem dinheiro, né? E aí vem a questão também de que cai energia, falta água. Então, como é que a gente vai trabalhar assim? Como é que a gente vai viver assim, né? Então, recentemente uma das venezuelanas falou assim: ó, eu tô aqui só visando a família, mas olhando para os redores, né, para o bairro, tem ônibus cheios de pessoas saindo da Venezuela, migrando. Então, eu pensei, eu acho que parou um pouco a realidade da migração, mas a realidade é que continua a imigração. Como que eu me pergunto sobre a Venezuela? Claro, né? A gente vê esses relatos, vê na TV. E como que na Venezuela ele, mesmo mediante tudo isso que acontece, a gente vê ainda apoiadores e tal. Como que essas pessoas ainda, algumas pessoas gostam do Maduro? Ele tem um certo apoio ainda. Mentalidade, né? Eu falo que o ser humano é um serzinho complicado. Bem complicado. Aí eu vou entrar na questão de Cuba, né? Poucos cubanos estão sendo Cuba valentes de falar sobre a realidade de Cuba, né? Mesmo os que estão aqui vieram porque já não dá para viver lá, mas mesmo assim eles não se abrem tanto para contar sobre como é. É difícil tirar informação verdadeira, assim, real de Cuba. Mas quando você consegue tirar um pouco de informação de um que é valente, você vê que a coisa tá feia. Só que a gente diz aquela frase, né? Lavagem cerebral, digamos assim. Eles viveram dentro de uma cultura, dentro de uma história, por muitos anos, muitos anos. E aí que um aleatório chegue e fale que o que ele vive há muitos anos não é verdade, ele vai acreditar em quem? Vai acreditar na história? Não vai acreditar nesse um aleatório que chegou falando, tem outra vida lá fora, é muito diferente, né? E teve um cubano no último sábado que ele deu um testemunho rapidinho pra gente. E ele falou sobre a questão de perseguição e tudo mais, né? Essa questão, inclusive, assim, a gente vê a questão de tortura, né? Quem vai contra é torturado, é real, é torturado. Então aí você tem tanto aquele grupo de pessoas que acredita que aquilo tá certo, é o melhor. Porque... Inclusive é uma potência mundial, eles falam lá dentro, que Cuba é uma potência mundial. Porque eles não têm referência dos outros países, né? Eles não. Pra aquilo é bom. Aí tem os que acreditam e tem os que têm medo. E os dois grupos estão dentro de um grande grupo de que aceita e fica. Por exemplo, vamos falar da Bolívia. O governo, nos anos que eu estava na Bolívia, ele falou sempre falou que a gente está bem, a gente está caminhando bem, tem muitos ingressos econômicos. Isso, Evo Morales. Nacionalização, né? A gente vai tirar as empresas privadas, a gente vai nacionalizar tudo, né? Então, os ingressos tal, a gente está produzindo tal, mas depois veio a realidade. Veio a inflação, veio a queda da economia. Então, tudo que falou a televisão, né, tudo que mostrou aí as coisas bonitas que o país está crescendo economicamente, era mentira. Mais desempregos, né, a economia estava diferente do que a realidade falava. Então, eu penso que tem essa coisa, né, que o governo às vezes fala, a doutrina, que não é verdade. Hoje o Evo não é mais o presidente. Não. Quem é o presidente dele? Luiz Arce Catacora. É um também do partido, só que aí hoje estão tendo uma briga pelo poder.
estão querendo tirar Evo Morales, Evo Morales quer voltar, então aí tá difícil. Mas é a esquerda que tá no poder, né? Como que você, como que você analisa hoje a democracia boliviana? Não é uma coisa tão sólida assim? Não, a democracia eu penso que não tem. Ainda Assim, eles falam que tem, mas Nossa, na democracia. realidade não. você fala mais no que no sistema eleitoral, que mais? Corrupção, imagino que deva ter também. Eu acredito que sim. É, mas assim, hoje, Mas, né? por exemplo, tem disso, por exemplo, hoje eu não estou muito a par hoje, por exemplo, nem sabia o presidente boliviano. Mas então tem esse rumor de tipo assim, sei lá, uma oposição, derrubar o presidente, ou, sei lá, É que polícia, exército. Tem essa instabilidade ou não? eu penso que hoje o governo está estável, né? Pensando os poderes apoiando o governo atual, né? Eu falo isso porque no Peru, um tempo atrás, estava assim, não é? O Sim. Peru tava. Teve De problemão. assumia a Câmara elegia e tal, e depois, um tempo atrás, ele era deposto e tal. Não aguentava a pressão. Na Bolívia um pouco, não tá assim, pelo menos. Pelo menos não, assim, mas é que também, assim, o Evo Morales foi tirado do governo. Por quê? Porque o exército se rebelou, né? Os cidadãos, eles também pediram a saída do Evo Morales, porque a situação estava bem crítica. Aí entrou a direita. A direita também não deu soluções, né? Não respondeu como deveria. Então voltou à esquerda. E aí o governo atual, né, ele já foi ficando mais firme, né? Então hoje está assim. Então eles têm o poder, o apoio, né, dos poder legislativo, né, os outros poderes também. Então, assim, tem uma estabilidade relativa, né? Mas não tá que nem Venezuela, que nem Peru, graças a Deus, tá, vamos dizer, mais estável que esses países. E por que você acha que... Não é de agora, né, que os bolivianos vêm para o Brasil, Não, faz tempo. faz tempo. E por causa desse fator econômico, né? Como que, na prática, é difícil arranjar trabalho, comer, as coisas são super inflacionadas, caro, como que é lá? Por que a ponto do boliviano sair do país? Então, por isso que eu falei no começo, né, que quando eu morava lá, o governo falava maravilhas, né, da economia da Bolívia e tal, né? Mas aí, pesquisando aí a quantidade de bolivianos que migravam, interessante, né? O governo falava que estava bem, mas a quantidade de bolivianos que estão migrando para a Argentina, Brasil, Chile, está crescendo, né? Nessa época que eu morava na Bolívia, estava crescendo. Hoje continua crescendo. Você saiu. Você foi mais um, na verdade, não é? Você saiu de lá pela situação econômica? Não, não. Não. Eu vim por causa do ministério, porque eu sou Ah, sim. missionário, né, pelo Aham. chamado, e também porque eu queria estudar educação física, né? Eu tinha um trabalho registrado lá, então economicamente estava bem lá. O boliviano normal, assim, que tem um trabalho, ele consegue viver bem? Sim, consegui Na, ver sim. na indústria paga um salário legal? Como que Tem é? poucas indústrias e você falou do Custo de perfil, vida? né? Do perfil dos bolivianos que vêm aqui. Muitos deles não têm profissão, por exemplo, né? Só têm ensino médio ou eles não concluíram os estudos, né? Principalmente as mulheres, né? Mulheres sem estudo, sem concluir ensino médio. Então, se não tem o ensino médio completo ou também ensino superior, então já tem menos chance, né, no mercado de trabalho. Então, isso também é um fator que faz, né, a migração, né? Mas os profissionais lá também têm que lutar muito para eles acharem um serviço. Tem muita informalidade, não tem muitas pessoas trabalhando registrado, por exemplo,
né? Então, assim, o movimento econômico não é bom, é, na minha opinião, né? Então, por isso que as pessoas estão migrando. Também eu penso que o governo também não ajuda, né? Gerar empregos, né? Criar indústrias, fazer coisas para que os bolivianos fiquem. Então, se a imigração continua crescendo é porque ainda as coisas lá não estão melhorando, A né? alimentação é mais barata, né? Alimentação mais econômica. Tem menos supermercados, alimentação mais natural. Se você vai no fazer mercado, você, tipo, com R$ 50, R$ 100 já tem para um mês inteiro, né? Ou quase mês inteiro. Mas no Brasil, R$ 50, nossa, né? E uma das coisas que o boliviano reclama que mora aqui, nossa, você recebe o salário, tá quase sem salário só, né? Comprando as coisas do mercado, né? Então, Aqui é bem pesado o custo de vida. É aham, caro, é caro. Mas eu vejo um pouquinho o boliviano também com aquele tipo nosso sonho americano. Ah, Eles sim. querem vir pra cá pra ficar rico pra voltar. O sonho é voltar. É. sim. Só que aí eles trabalham muito, ganham consideravelmente pouco pro tanto que trabalham. Chega no final do ano, muitos viajam, gastam tudo que Alguns bolivianos, eles tinham. são, eu vejo muito na TV, que eles são meio, às vezes até em estado escravo, né? São muito explorados, vejo isso em São Paulo, São no ramo da explorados, costura e tal. Muitas vezes por próprios bolivianos, né? Que tem o Sim. corticinho lá e vem trabalhar aqui de costureiro e tal, em São Paulo. Uma coisa que eu tenho uma certa dúvida, não chega muita informação sobre a Bolívia, mas eu comparei alguns outros países que o fator econômico está muito relacionado com aliás, a violência está muito relacionado com o fator econômico, né, do país. Na Bolívia eu não me vejo, não me chega parecer ser um país violento, problemas com violência, né? Me chega até nós né, uma certo esse problema de financeiro que o Rubem falou, né, das dificuldades, mas não de ser um país, apesar dos problemas financeiros, de ser um país violento. Então, nesse caso, eu estaria certo de estar afirmando que não tem uma correlação entre o fator econômico com a violência? O país, resumindo, a Bolívia não é um país Não, violento, né? eu considero que não. Porque, por exemplo, a gente não tem favelas, por exemplo, uma das, né, diferenças, né? E não tem essas facções, né? Que se você vai no Rio de Janeiro, né? Sim. Nossa, é bem complicado, né? Então, lá não tem isso. Mas também tem, tipo, você vai no São Paulo, né? Lá tem pessoas roubando, né? E tem assim também nas capitais. Mas essa questão de facções, favelas, né? Lugares que estão controlados pelo crime, pelas pessoas que mexem com a droga e tal. Então, não tem isso. Eu também não considero um país violento a Bolívia. Parece realmente ser mais tranquilo. E aqui no Brasil, o boliviano ele sofre algum tipo de preconceito Bastante. com os brasileiros? Aliás, Eu dos brasileiros para eu os considero bolivianos que tem? bastante. O O brasileiro, ele se diz um povo não preconceituoso, mas eu considero bem preconceituoso, na verdade. O brasileiro, pelo que eu noto em algumas experiências, né, de alguns estrangeiros aqui, o brasileiro ele reclama muito quando ele tá lá fora e ele sofre preconceito, né, em Portugal, Espanha e outros países da Europa, Estados Unidos. Só que quando aqui com o estrangeiro daqui, ele acaba sendo preconceituoso. Aliás, com o estrangeiro sul-americano, com o europeu aqui, com o americano aqui, Quer é ser mais amigo, quer fica ser pertinho. amigo, né? Agora com os outros, com os sul-americanos, O brasileiro recebe bem. Ele recebe bem as pessoas. Mas aí a pessoa quis ficar, aí tem essa diferença. De que nacionalidade você é, pra eu te aceitar melhor aqui, dentro da minha terra. E a diferença é que o boliviano, o peruano, o venezuelano,
eu não vejo esse cometer crimes aqui, ter facções. Aliás, em São Paulo eu vejo algumas, né? Gangues de roubo de chilenos. Eu assisto muito jornal, então eu acabo vendo. Mas o boliviano, peruano, não. Agora, lá fora, eu até entendo um pouco desse receio por exemplo, do português ou do americano, que tem facções mexicanas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, que roubam. Aí tem aquele, né? Você sai do seu país pra cometer crime aqui no meu e tal. Agora, aqui o brasileiro não tem esse motivo com esse tipo de preconceito, né? Lá em Roraima, na verdade, é uma cidade que está sofrendo bastante. Aumentou bastante o crime com a pandemia, a chegada de mais refugiados e tudo mais, né? Agora eu quase já não dou aula de espanhol, mas eu dava bastante aula de espanhol. E um dos meus alunos é de Roraima. E ele contou bastante coisa, assim. Inclusive de galera da máfia da Venezuela vindo pro Brasil e gerando os novos grupos para ter essa troca de coisa errada, de droga e tudo mais entre Venezuela e ali a fronteira, né? Então, sim, tem esse problema, né, que a gente não vê tanto, porque os que chegam no interior, a interiorização, fala difícil, Ela tá falando muito espanhol. ameniza um pouco. Também isso. Eu erro bastante as palavras no português agora, mas enfim. Então, os que vêm pra cá, eles acabam já sendo mais tranquilos, eles já estão tentando algo novo, ou vêm por causa que família, né, informou e tal. Mas na fronteira é complicadinho, sim. E as crianças que são filhos de bolivianos, né, peruanos, venezuelanos, elas conseguem se adequar bem na escola? Como é que... Vai depender bastante da criança, né? Sim. Os venezuelanos se envolvem mais já com o brasileiro, né? Os bolivianos Escola. também, só que aí... E para aprender português, elas conseguem bem? Depende também. Tem crianças que aprendem rápido, outras que demoram. Depende muito de casa também, né? Se os pais falam o tempo todo espanhol com eles, e na comunidade espanhol e português só na escola, e elas não conseguem arrumar amigos, fica difícil, né? Aprender, imagino eu. Eu considero que tem algumas que você fala, uau, parece que nem pais estrangeiros têm. Nem Né, sotaque que tem? falam, tem algumas que nem sotaque tem. São poucas, mas tem algumas que nem sotaque tem. Mas a maioria, mesmo falando bem o português, alguns nasceram aqui, tem pais, né, bolivianos, venezuelanos, nasceram aqui. Mas eles ainda têm esse sonzinho Que nem o de seu. fora. Que nem o meu. Você é brasileira. E eu, pelo papo que a gente tem aqui não sei se já deu meia hora. Você tem um pouquinho de sotaque já espanhol. Pois é. Então, Sim. antes de começar a live, a gente comentou, né? Você fala em espanhol com o Rubem. Mas isso desde que eu voltei da Espanha, né? Eu morei quase 4 anos na Espanha. E aí, principalmente, eu demorei muito pra voltar no nosso ponti. Acaba com E, porque você fala I, né? Aí, em espanhol é ponte, te, e é E, ou é O. Então, eu saía e conversava com a galera e falava ponte. Quase que você falou, então você... Pois é. Aí Sim. teve uma vez uma moça, acho que no correio, perguntou, você é daqui? Aí eu, que absurdo, claro que eu sou daqui. Mas porque ficou bastante, né, a questão da maneira, os sons e tudo mais. E você perguntou pra ele se ele gostava de falar português, né? Quase que eu respondi. Eu gosto mais de falar espanhol do que português. Sério? Eu procuro mais conteúdo em espanhol do que em português. Inclusive, quando eu tô preparando as minhas aulas da escola, eu procuro conteúdo em espanhol. Você é professora do estado? Eu sou professora de estado. Eu já até passei vídeo para os alunos com legenda, mas que eu achei aquele vídeo maravilhoso que tava em espanhol. Eu falei, tem que ser, gente, vou botar aqui a legenda automática, vocês que entendam. Né? Então eu acabei me envolvendo muito com o idioma. Eu acho um idioma bonito e às vezes o brasileiro acha que é fácil, né? Eu, por exemplo, não entendo o ponto de interrogação de ponta cabeça. É maravilhoso. E às vezes tá igual o nosso, o português, mas às vezes tá de ponta cabeça, às vezes tá no começo da frase.
Toda a parte que é pergunta vai estar entre os pontos de interrogação. Começa com o invertido, pra você já saber que é uma pergunta. E termina com o normalzinho. Então isso é maravilhoso porque o que o brasileiro faz? Você estava aqui desde a tarde, né? Lá no final você vê que é uma Você pergunta. só vai saber no final que é uma pergunta. No Aí espanhol você só faz já a sabe. última palavra, né? Ah, Com tom de entendi. pergunta no português. Ou você volta e fala tudo de novo. No com tom de espanhol pergunta. você já sabe no começo. Já sabe. Maravilhoso. E quando é um só, no final? Não tem. Sempre vai. Sempre vai ter. Aí é um erro gramatical. Aí é gramatical. Exclamação Aí é um erro tem, gramatical. por exemplo. Né? Exclamação também, do começo e no final. Que passada! Entendeu? Vai ter lá exclamação. Você não vai falar que passada. O exclamação também, né? Tem um de ponta-cabeça. Eu falo ponta de cabeça, olha que ignorante. Vocês têm filhos? Não. Não. Mas se tivessem. Nossa, falou do ponta-cabeça e falou você tem filhos? Pessoas que tem, que são casais de nacionalidades diferentes, é meio. Geralmente é recomendado o filho, por exemplo, você é brasileira, o contato seu com o filho ser em português e o contato com o pai em espanhol, né? Pro filho ter a referência, né? E ele não se perder no sotaque. Eu conheço uma brasileira casada com um espanhol da região da Catalunha. Então, ela fala com as filhas em português, ele fala com as filhas em espanhol e na escola eles falam catalão. Então, elas vão crescer sabendo 3 idiomas. Que maravilhoso. Gente, o que a gente sofre e gasta para aprender mais ou menos elas vão falar 3. Maravilhoso. Na Bolívia tem diferença de sotaque também? Igual aqui? Tem. Aqui, se você, por exemplo, você tá numa rodoviária ou num aeroporto e fala com uma pessoa, que o brasileiro é muito dado, né? A gente começar a conversar do nada, assim. Sim. Você já percebe de onde ela é por 3 palavras que a pessoa fala. Você é do norte, você é do sul, Sim. você é de, né? Às vezes é de tal região do estado, dá pra identificar, porque a gente tem muito sotaque. Lá na Bolívia também? Tem, sim. Por exemplo, Santa Cruz, que é a fronteira com o Brasil, né? Santa Cruz de la Sierra. Aham. Gostou? Tá bem o sotaque? Santa Cruz de la Sierra. Eles, por exemplo, eles, eu digo, ya pues, não? Ya pues. Agora, aquele morador da Santa Cruz de la Tierra dice, ya pues, ya pues. Nossa, bem diferente. Aham. Você sabe identificar os tipos de sotaque bolivianos? Não. Não sabe. Não. Seu espanhol não é tão bom assim? É mais espanhol Espanha. É Eu que- sei identificar, tipo, andaluz, de Ah, Andalucia. O espanhol é um assunto que me interessa muito, sabe? Eu gosto. Embora não sei falar nada, mas eu gosto. Ele dá aula. E o da Espanha, eu sei que tem aquela língua presa, né? Algumas regiões também, não todas. Não todas? Aí eles falam, né? Rio, né? Alguma coisa Saragossa. assim. Isso. Nossa, é feio. Eu acho acho feio. muito Você acha- bonito. Ai, você acha? E é difícil de falar. Fala. Então não é todo, Saragossa. Então não é toda. Sapato. Coração. Então não é toda. Não é toda. Na Espanha Não. não é toda. Graças a Deus a região que eu fiquei não era. Era. Nossa, Catalunha. Barcelona, eu fiquei em Barcelona. E aí eles falam bem tranquilinho, assim, sabe? Eu acho bem tranquilo. E inclusive o LL, né? Que é nosso sonzinho de LH. Lhama. Mas no Então era o espanhol mais fácil Mas no possível. espanhol varia muito também esse LL, não é? Uhum. Como eu disse, eu não sei, mas eu percebo uma certa diferença do argentino. Tem uma diferença. Isso, eu agora não vou saber qual identificar, mas do argentino pro Uruguai, o LL, acho que no Uruguai tem som de LH. Não, Argentina e Uruguai é parecido, né? Parecido? Agora eu Argentina e não vou Uruguai. lembrar qual. Mas o já tem um xô. que o LL é som de I, né? Aham, E sim. determinados. sim, né? sim. Na Tem- Venezuela fala, ¿cómo te llamas? Dicen, ¿cómo te llamas? Yo digo, ¿cómo te llamas? El venezolano dice, ¿cómo te llamas? Né? É bem parecido o sonzinho no final, mas o brasileiro confunde, tá pensando que você tá falando de llamas. llamas, né? É que llama é la llama, el animal, llama de llamar, llama, la llama del fuego, do fogo. A chama. É. Llamar, né? Bem, então. llamando. Llamar telefone, llamar, yo me llamo, yo me llamo, eu me chamo.
E aí chamar de ligar, chamar é bem doido Tem esse de amar. eu percebo que tem variações também do Joe. Tem lugar que é Yo e tem lugar que é É Joe, porque, né? na verdade, é o LL e o Y. Eles têm sons iguais. Então, o que for diferente do LL vai ser também diferente pro Y. Então, io é YO. Me llamo é LLA. O sonzinho é igual, ó. Io me llamo. O yo me chamo. O yo me llamo. O yo me llamo. Já são 4. E ainda na Argentina ainda tem um quase jono. Aham, Jo. É, Joe. É, Jo. yo me llamo. Aham, Jo. Então tem basicamente 5 aí possibilidades. Mas sempre vai caminhar junto, o Y com LL. Mas dessas que você falou são países diferentes que costumam falar assim. É. Ah, sim. Cada vez que eu repetir a frase, é um país diferente. O Paraguai também eu percebo um certo sotaque. Eles falam meio com R, né? Tipo, Paraguai é tipo sinistro. o nosso caipira. Para, né? O R. O R deles é muito nosso É R. Isso que eu fico Por exemplo, inconformada. Paraguai, né? Eles Como falam meio pode? assim. É. É uma variação muito rica de sotaques, né? É, tem mais, eu acho que mais de Ah, 20 tinha o países. Paraguai também, né? O Paraguai, que também já não vai, mas ele também passou pela gente. É, tem mais de 20 países, né, falando espanhol e aí tem os sotaques, né, cada país. Nossa, é muito. Como que é? Eu esqueci o sobrenome do Rubem. López, Não, o último. Mamani, Mamani. É indígena? isso. Eu percebo que mais da Bolívia e do Peru, quase toda a população, acho que maioria, É, vem de origem, 64%. vem de origem indígena, né? Só? Nossa, já que fosse mais até. Não, Então, eu pensei que fosse mais também. a pesquisa fala que é 64 a 65% da população. Agora, o 40% aí já é mais uma descendente dos espanhóis, né? Sim. Mas você, por exemplo, é Mamani, certo? Então você é da tribo Mamani. Mas não, a gente não fala tribo, né? A gente fala da cultura aimara, dos aimaras. Vamos colocar esse nome, tribo. É que tribo, para mim, é uma coisa pequena, né? Agora, falando da cultura aimara, é muito grande, né? Uma coisa maior. E aí vem depois os quechuas. As duas culturas são a maioria da Bolívia, Quechua e Aymara. Então, tem dois tipos de indígenas, os Quechuas e os Aymaras. Então, moram na Bolívia. Na mas- Bolívia são dois. tem muitas mais, principais, né? né? Os principais. Ah, Por são os exemplo, principais. tem os Guarani também tem na Bolívia, né? Então, mas a maioria são Quechua e Aymara. Então, a minha família, né, tem essa ascendência dos Aymaras. Então, agora tem outra região que são os Quechuas. Tem língua local? Língua indígena na Bolívia? Seria o Quechua e o Aymara, que são os principais, né? Mas as Ago- pessoas falam? Fala, sim. Você fala? Não. Porque, assim, eu cheguei na... Mas fica só na familiar ou se ensina na escola também? Bom, dependendo do governo, porque o Evo Morales entrou, ele tirou o francês, algumas línguas, né? E aí colocou o Aymara, Quechua Aymara, né? Mas nos outros governos, a língua indígena não era necessária ou importante. Mas o Evo Morales entrou e ele, pum, colocou como uma matéria, né? Dentro da escola. O Evo Tem Morales povoados que não falam nem espanhol, né? Tem Tem algumas pessoas que falam as línguas indígenas, mas não falam espanhol. Porque é diferente aqui no Brasil, né? Por exemplo, o indígena aqui no Brasil, ele fica mais isolado e tal. Sim. Ele não tá praticamente inserido na população. Entendeu? É que a gente, por exemplo, você com outro boliviano é outro boliviano e tal. Aqui a gente fala assim, o indígena. Né? Porque ele tá lá no cantinho dele, ele não tá aqui em Santa Bárbara, não tá aqui tendo um trabalho. Que ele, por exemplo, o Rodrigo é um alemão aqui. Por exemplo, na Bolívia já seria um boliviano normal. Se a gente tivesse aqui na Bolívia hoje, vamos supor. Seria outro boliviano normal, cidadão,
Só que, né, com ascendência indígena, características Sim. indígenas e tal. No Brasil, não, ele tá muito lá, por isso que a gente se Uhum. refere ao indígena. Na Bolívia, Sim. não, né? É outro boliviano. Sim, sim, essa é uma grande diferença, É. porque, por exemplo, tem muitas pessoas que Evo Morales é indígena, é aimara, né? Ele é da região onde minha mãe mora, né? Então, o vice-ministro é o ministro de Relações Internacionais, né? É indígena. Então, tem doutores, advogados, pessoas muito reconhecidas que são indígenas, mas não é o indígena que muitas vezes o brasileiro pergunta, né? Ah, o indígena que está lá, né, na É. Amazônia, né? Por isso que às vezes eu não falo que sou indígena. Por quê? Porque algumas pessoas pensam, né? Ah, você tem roupa, né? Então, como assim você é indígena? Então, aí eu preciso explicar, né? Então, as pessoas que já têm um conhecimento melhor da cultura boliviana entendem, né? Mas outras pessoas não entendem, né? Com relação à palavra indígena, né? Então, para a gente tem um conceito diferente, mas para outras pessoas indígena já é outra coisa. Por exemplo, quando você vai se relacionar na Bolívia, você vai, por exemplo, o cara o jovem lá, ele começa a namorar. Aí ele pergunta o que eu quero dizer é, eles se relacionam entre si? A mãe dele não queria que ele casasse comigo, porque eu não sou aimara e não sou Ah, boliviana. então isso que eu queria saber. Sim. Ah, é. Tem disso, então? Então, Ah. um Aymara não casa com Nas famílias mais tradicionais tem, né? Uma Mas A família. preferência, digamos assim, é, né? A é uma tentativa preferência, sim. de que Mas fique. hoje não é tanto assim, né? Então, Ho- com uma branca, então. Hoje não é tanto assim. Mas antes era pior, né? Você era proibido, os pais que escolhiam, né? Você vai casar com tal, tal, tal. Então, hoje não é tanto assim. Mas antes era pior. Mas, por exemplo, a minha mãe falou isso porque ela tinha uma preferência, que ela falou assim, ah, eu quero que a tua esposa seja da minha região, né? Que ela faça aquelas coisas que eu faço, né? Então, uma pessoa que fique perto dela, né? Que acompanhe ela também. Mas quando ela ouviu que é brasileira, né? Ela mora lá, né? Então, Vai levar meu filho embora. aham. Ele já tava aqui. então, então a minha mãe não queria. Dentro da Bolívia, dentro da Bolívia, tem então um preconceito. A população branca é minoria. É a minoria, né? Por exemplo, vamos dizer Mas assim, ela é a elite? nem sempre, nem sempre, porque tem indígenas que, muito ricos. É, porque não tem jeito, né? São a maioria, então tendência tá no topo também, né? E eu percebi uma diferença muito grande. Mas tem um preconceito do branco boliviano para É, o boliviano indígena? tem também, Tem tem, também. porque assim, também uma coisa que virou, por exemplo, um palavrão para xingar, né? Por exemplo, aqui as pessoas falam de negro, né, para xingar também. E lá algumas pessoas utilizaram essa palavra de indígena para você falar para falar que é uma pessoa boba, que não sabe nada, e Como se fosse uma ignorante. ofensa, né? Isso, né? Então, e aí as pessoas, por isso que também não utilizam muito a palavra indígena, porque já virou um xingamento, né? Em algumas regiões. Então, e aí tem esse preconceito também. Sempre tinha, né? Mas hoje, com as leis, já diminui um pouco mais. Eu te interrompi, o que você ia falar? Não, eu queria falar que é muito visível o rico brasileiro do pobre brasileiro, né? Eu só estive por uma semana na Bolívia, por enquanto. Nós vamos voltar Você lá foi uma agora. vez? Sim, nós vamos ir agora esse fim de ano, né? E vai ficar bastante tempo. Agora vai dar pra conhecer. Mas a impressão que eu tive é que o rico boliviano, ele não parece ser tão diferente, assim. Você olha na rua, você não vai falar que ele é rico. Entendeu? O rico brasileiro, ele quer mostrar que é rico com a sua aparência, com o jeito de falar e tudo mais, né? Mas Agora, eu o acho, rico não sei, boliviano não tanto. mas o pobre brasileiro também tem disso. Ah, mas o Da pobre ostentação brasileiro... e tal. Ele financia um carro, ele quer mostrar. Não, mas aí e o tal. boliviano também tem, né? o Ele boliviano tava também falando tem. que compra um carro chique, não tem dinheiro pra nada, mas tem um então. carro. Assim, Na verdade, eu discordo um pouco
de ti, assim. Eu acho que o rico, talvez... O rico que é rico, de fato, ele não ostenta muito. Não, ele não ostenta, mas é O visível. playboy, sim. É visível, porque assim, ele tem uma postura. Sim, Quem é você rico. fala mais da postura tem, e tal. mais a Sim, postura. sim, entendi. Tem uma certa postura. Não de ostentação, mas da postura. Uma certa forma de sim, falar. sim, Não porque ele quer mostrar que é Sim, rico. sim, entendi. Mas pela sua forma de viver. E também pela forma de roupa, né? Entendi. É. Por exemplo, tem assim, né, eu tava numa igreja e ele falou, e uma irmã da igreja falou: "Ó, tem esse moço aí que, nossa, é pobrecito, né? Pergunta se ele quer uma cesta básica, né?" E eu falei: "Eu acho que ele não precisa, né?" E aí ele entrou no seu carro, tinha um carrão, né? Aí foi embora. Ué, eu pensei que era pobre, né? E assim, né? Muitos bolivianos não se preocupam muito, nem todos, né? Então, muitos têm que não se preocupam pela aparência. Parecem pobres, mas não são. Então, essa é assim, um pouco a diferença. Eu tenho cara, eu falo na escola, né? Tem professores e professores. Na escola eu falo assim: "Ih, gente, eu nunca, jamais na vida me passaria por uma pessoa rica. Eu nem passo minha roupa pra ir trabalhar." Um rico jamais vai com roupa amassada trabalhar, entendeu? Tipo assim, mas a forma de viver naturalmente, não pra mostrar. Eu baseio um pouco o mundo, assim, pelo futebol, sabe? E eu não vejo muito boliviano negro, de fato. Não tem muito, né? Tem a ver com a história, né? Por exemplo, na época, né, que os espanhóis, né, também, os portugueses trouxeram muitos negros, né? E aí também os espanhóis fizeram a mesma coisa, mas eles pegaram menos quantidade. Então, e na Bolívia tem na região de La Paz, na região de Yungas, aí tem uma região muito grande de pessoas de pele escura, né? Pessoas negras. Então, mas você vai a outras cidades, dificilmente você vai achar, né? Então, eu penso que isso, os espanhóis não pegaram essa quantidade que os portugueses pegaram. Tem até um menininho boliviano perguntou pra ele esses dias, né, exatamente sobre essa questão do negro. E ele é boliviano, o menininho morou lá por 6 anos, eles moraram? 6 anos, e ele mesmo, na terra dele, não conheceu um negro. Conheceu um negro aqui no Brasil. Boliviano. É. Então nem eles, né, muitos deles não sabem também que tem, né, esse grupo de pessoas que Sim, também eles me são perguntaram, negros. por que tem muitos negros aqui? Boliviano me perguntam para mim, né? E aí eu falei, na Bolívia também tem, só que tem na outra região, né? Então, assim, né, tem poucos lá, só que lugares específicos, né? Porque a história, né, no passado tem muito a ver, né, com a vida atual na Bolívia. E o que você achou? Quanto tempo você já tá aqui no Brasil? Vai ser 6 anos. 6? Uhum, 6. E você já tá acostumado? Esteticamente, você gosta aqui de Americana, Santa Bárbara? Você acha bonito? Ah, eu gosto do Brasil. Já viajou o Brasil também? A gente foi um pouco, né, Rio, um pouco de Rio, o Nordeste, né? Muito bonito, né? Assim, Ele considera uma viagem pro Nordeste, mas a gente foi pra uma cidadezinha assim, ou menor, do Maranhão. E nós ficamos nem 24 horas, eu acho que não deu. mas em Tocantins. Fortaleza. Não, Tocantins, olha eu jambrando. Em Piauí. Ah, a gente foi a Fortaleza, é verdade. Aham, Nós fomos pra Fortaleza. Fortaleza. Mas aqui em Santa Bárbara Americanas, você tá bem habituado. Gostou? Eu gostei, sim. Eu gosto de lugares verdes, né? Que tem floresta, né? E também eu gosto das pessoas também, né, no geral. Mas, assim, tudo que aquele que é estrangeiro, ele sempre vai amar a sua terra, né? Então, por exemplo, eu falei para Lígia, né? Eu gostaria de ir para a Bolívia, né? Nas férias, né? Então, porque às vezes eu sinto falta, né? Da família, os amigos, né? Estar num ambiente assim. Então, eu penso isso. Todo estrangeiro quer voltar para seu país, pelo menos para visitar, né? Então, mesmo que, por exemplo, uma vez perguntaram para um haitiano, né? Qual melhor, o Brasil ou o Haiti? E aí ele me falou assim, sabe, eu vou te falar um negócio, falar no estrangeiro com o estrangeiro, eu boliviano e ele haitiano. É a pior pergunta que o brasileiro faz, né? É óbvia, qual o melhor país? Esse é o país, né? Mesmo o Haiti estando em guerra, né, e tal, porque nasceu lá, cresceu lá, tem família lá, tudo, né? Tem a sensação que eu
Tenho muita vontade de conhecer a Europa e tal, mas eu acho que eu sentiria muita falta daqui. É, Mesmo com os problemas que tem, eu acho que para passar o resto da minha vida, eu acho que eu não gostaria de morrer em outro país, assim. Ai, você já foi, bem lá, né? Eu... Minhas irmãs me chamam de coração frio, né? Ah, você já é mais... Eu amo Espanha e eu moraria na Espanha. Talvez até quase morrer. É mais fácil morrer no seu país, porque você não tem que transportar o corpo. Sim. Mas a Bolívia é um país muito bonito, não é? Eu vejo alguns vídeos sim. muito bonito. Você é de Cochabamba, Cochabamba. certo? Então você torce para o Jorge Wilstermann. Aurora. Aurora? Os dois, mas torço mais pra Aurora, porque eu joguei futebol, né, nas divisões inferiores da Aurora. E O aí que Oliveira eu... gosta muito de futebol, né? Gosta. É o esporte mais praticado. Ainda, né, a Bolívia não é os melhores dentro das competições, né, mas o pessoal joga muito lá. E é muito bonito. Vocês já foram no... Você, eu acho que menos tempo no Lago de Sal. É Lago de Sal? Como que é o nome? Salar do Uyuni. Salar do Uyuni. Eu não fui ainda, a minha mãe foi, mas É muito bonito, né? falaram que é muito bom. Fica na onde? Potosí. Potosí? Potosí é uma outra cidade muito bonita também. É muito histórica. É muito alto, né? É muito alto. Mas é muito histórico, é muito bem preservado, você já... Aham. Eu já fui viu? eu fui uma Eu já vi vez. fotos e É tudo muito mais. bonito. O Google é meu melhor amigo, mas... Quando você foi, só foi pra Cochabamba? Nós ficamos uma semana, porque nós nos casamos e nós decidimos fazer uma cerimônia lá. Então nós ficamos uma semana, aí a gente viajou, né, lua de mel, voltou pra cá e trabalhou. Mas o pouco que você ficou, você gostou? Mas gostei, assim, eu acho que não dá pra conhecer quase nada, na verdade, porque como a gente queria fazer uma cerimônia lá, nós ficamos 3 dias, basicamente, só resolvendo coisa. Comprando flor, indo na igreja, sabe, tipo, resolvendo coisas. Aí um dia a gente passeou, foi legal, em Cochabamba mesmo, mais na parte central. Aí eu amo feira, por exemplo, amo cor, né? Então a gente foi pra uma parte de feira lá e tudo mais. E no outro dia acho que a gente ficou mais com a sua família, né? Foi na casa da irmã dele. Então, assim, conhecer eu não conheci, entendeu? Tem várias impressões. A parte central eu gostei bastante. Tem uma parte que parece ser mais organizada e uma parte que é mais de feira, assim, as coisas no chão, mas é feira, né? Mas o bairro que a gente ficou, por exemplo, não é o tipo de bairro que eu curto muito. Eu gosto, porque aqui no Brasil eu tô acostumada que, independente da situação econômica, geralmente a galera termina a casa, né? Não importa, assim, pode ser um pobre, muito pobre, arranja tinta em algum lugar, pinta, deixa bonitinho. Então não dá aquela sensação, como aqui, casas não acabadas, no cimento, dá essa sensação de perigo. Sim. Então eu não me sinto muito bem nesse ambiente, assim. E lá no bairro que a gente ficou, pelo menos, a maioria das casas eram assim. Então, mas se saía na rua era tranquilo, assim, mas dava essa sensação de um lugar que não era seguro. Cochabamba? De Cochabamba. As pessoas começam uma casa, né? E, ok, dá pra viver, ok, mas muitas vezes não se preocupa muito pela fachada, né? Pintar, né? Terminar a casa. E tem também casas, né? Que não estão já terminadas, né? Mas, assim, não se preocupam muito, não se preocupam pela estética. Dá pra viver? Beleza. Então, eu acho que ela tá falando isso. Dá essa sensação estranha. E a culinária boliviana? O que come um boliviano? Ah, nossa, tem muita coisa lá. Sopa. Você gostou? O que eu comi até hoje, sim. Ele cozinha pra você? Mas eu sei que tem coisa que eu não vou gostar. Por exemplo, como que chama lá? Eles têm um fricassê lá, que não tem nada a ver com o nosso fricassê. Que eu só olhei assim, ó, é um caldo meio com um monte de coisa assim, é meio estranhozinho. Aí eu falo, eu espero não ter que experimentar o fricassê boliviano. Mas é bom, no geral é bom. No geral é bom. Ele até curtiu bastante quando a gente foi mais pro Nordeste, porque é uma comida com mais sabor. São Paulo, a nossa comida é muito básica, né? Sim. Agora no Nordeste Tanto é que dá a gente sabor. importa a culinária nossa meio que dos outros estados, né? A gente come tapioca, sim, a gente adapta todos os outros estados e tal. Aí ele curtiu bastante a comida de lá, porque é mais parecida com a Bolívia. Tudo tem bem mais sabor. Eu vacilei. Era pra eu pedir um prato pra vocês virem aqui Oi, pra experimentar a comida boliviana. Vai ficar pra próxima. Nossa, com certeza. Depois da nossa viagem, ele com certeza vai querer trazer carne de lhama. Sim, por favor. Aí, Eu vou, fica a dica. eu vou lá num dia no culto, depois que vocês voltarem, aí eu experimento. Opa. E uma coisa que eu né, eu já tinha visto da cultura colombiana, da boliviana,
Inclusive, gostaria de chamar o meu chefe um dia para aquele festival, não sei se é festival ou ritual, não sei, de sair no soco mesmo. Como que chama? Tincos, aquele que... O pessoal sai na mão. Aham, Tincos. Nossa, eles têm uma viu, história. Rodrigo? Nossa. Nunca vi. Recomendo. Coloca no YouTube Tincos, aí você vai ver aí, né, as lutas que eles fazem, né? E até as mulheres têm, que eles têm uma luta, né? Aí, E sem perder a amizade, né? não, sem perder a amizade. É o famoso 5 minutinhos sem perder a amizade. Nossa, Né? É, jamais. e Eu eu de lá. perderia todas as amizades. Inclusive, acho que veio de lá essa expressão. Tipo, já virou que nem um esporte, né? Você já sabia disso? Não, Sério? Caramba, você Não. tá... Eu acho que vou eu ter que falei chegar pra em ela casa. já. Tentando errar. Vou ter que chegar em Não, casa tentando muito e- mal, sabe? Eu acho que ela procurar. esqueceu. Eu acho que ela Acho que esqueceu. não. Ó, Esse da não. vez que agora quando você for, tu participa. Não, participar não. Se ela faz isso, já Se era. eu puder morder, São eu essas- participo. Essas que são chamadas cholas, Cholas. são as cholas que fazem. Elas têm as tranças assim e sai na mão mesmo. Muito sim. legal. Isso, né, tem na origem Potosí, né, na Bolívia, tem regiões que, nossa, é bem... Tem no país todo? Não, nem todo lugar. Assim, começou no Potosí é bem forte, aí e começaram outras cidades, né, a pegar também esse costume, né, e aí ficou já muito viralizado na internet, e aí ficou mais crescendo, né, mas se você vê a história, começa no Potosí, e aí tem questões históricas. Você já participou? Não participei. Ó, eu quero muito pra Bolívia. Um dia que eu for, eu vou participar. Nossa, assim, Sério. pensa duas vezes. Você acha que eu vou me dar bem ou não? Eu acho que não. Putz. Porque Porque o povo já assim, treina. os caras já. Eles treinam? Eles treinam. Os caras são preparados já, de ser criança, eles já começam já. Então, assim, as pessoas de lá são muito fortes. Tipo, você dá um soco na cara deles. Eles são muito fortes. Muito fortes. Faz tempo que você não vai pra Bolívia, né? Faz tempo. Sacanagem. Não, mas esse daqui desde que nasceu, eu acho. Magrinho, esbelto. Eu sou. Assim, falando de forte também, assim, do corpo e também tipo assim, resistentes, né? Você dá um soco para um deles, né, que pratica esse esporte, ele não vai sentir bem pouco, né? Porque a alimentação deles é diferente, a região é fria, É muito frio, né? Potosí é muito frio. É alto? É, Potosí é alto. Cochabamba é alto também? menos. Tem altitude? Cochabamba 2.300, É o 400. famoso ar rarefeito, né? Aham. Sente muito? A gente sente lá. Vocês que são de lá, sente? Também. Uhum. Tipo, se eu vou pra... Se eu moro lá, eu vou pra La Paz, Potosí, eu vou sentir. Mas agora aqui tô no Brasil, eu vou, vamos supor, pra La Paz ou pra Potosí, aí vou passar mal também. Você sentiu? Eu ainda não fui pra La Paz e Potosí. Não, mas Cochabamba pra foi Cochabamba tranquilo. Foi Cochabamba tranquilo. tranquilo. Cochabamba Sente o quê? tranquilo. Náusea, dor de cabeça? Ácido vômito, dor de cabeça e às vezes dor de barriga. Mas aí, tipo, por exemplo, a Lídia vai ficar em Cochabamba, né? Aí vai ficar uns dias. Aí depois que a gente vai pra Oruro, né? Que também é alto. Então ela já vai se adaptar já, né? Vai aos poucos. Mas se ela vai direto pra La Paz, aí vai passar mal. Então ela indo pra... Os times brasileiros que jogam Libertadores, eles sofrem muito, né? Mas eles são também, né? Atletas, né? Por exemplo, a Argentina vai pra lá e eles jogam como se estivessem em casa, né? Porque eles também se preparam, né? Eles já são atletas, já têm um corpo mais adaptado. Então, tem também a questão do psicológico também, né? O treinador, o Scaloni falou assim, tem também essa questão psicológica, né? Então, isso afeta também. Mas a altura é também uma realidade. É isso. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pelo papo, foi bem legal. Espero que vocês tenham curtido. Sim. E dê seus recados finais que vocês quiserem falar pro pessoal que tá assistindo. Suas Nós redes. temos o Instagram, né? Geralmente o Instagram é mais seguido por brasileiro. O Insta não é tanto costume do estrangeiro, né? A gente fez o Insta para tentar divulgar o projeto, assim, para informar eles que existia a música, que podiam ir até a gente. E para isso não funcionou muito, não.
porque poucos têm o costume dessa rede social. Mas os brasileiros, então. Os que seguem são a maioria brasileiro, né? Ou os adolescentes que nasceram aqui, sabe? Que mais ficaram acostumados e que meio que querem seguir a gente. São poucos adolescentes que querem seguir a gente. E eles não se preocupam tanto com, e aí, o que vai ser da minha vida, né? Do meu futuro, como é que eu vou comer, o pai que vai se virar. Então, o adulto, ele dificilmente vai ter Instagram, né? Inclusive, última coisa que eu conto. Eu conversei com uma mãe cubana ontem, né? Aí ela falou, ela sentou assim na cadeira lá da escola e falou: ai, tô cansada. Tô tendo que aprender muita coisa. Isso daqui, eu tava com o celular na mão, né? Isso daqui, não sei mexer nesse negócio. E é banco? E é cartão de banco? Quem anda com cartão de banco? E aí eu tenho que ficar memorizando senhas, né? Assim, o grande aprendizado deles, né? Tecnológico. Incrível ver essa diferença. Mas nós temos o Insta, você lembra o nome? Nova Vida, underline, CBAHA. CBHA. CBHA. É melhor a gente ver. Pra falar certinho, né? Eu vou ler alguns comentários. Pode aqui. lendo. Eliane e Joel, trabalho lindo. Conhece a Eliane e Joel? Minha mãe e meu pai, como Conhece sempre. seu pai? Puxa saco. Falar nisso, Daniel Machado. Meu pai. Boa noite. Poucas Podcast, boa noite. Felipe Augusto, parabéns pelo lindo trabalho, casal. Felipe Augusto, conhece? Meu primo. Seu primo? Ixi, ó. Reclamaram aqui do português. Falaram que não deram pra entender muito bem. Fala pro apresentador melhorar o português. Apresentador? Rapaz! Olha a cara dele quando ele tá falando. Não, sacanagem. Não, seu português é perfeito. O meu que precisa melhorar, viu, Rubem? Ok. E é isso. Tá na mão? Deixa eu ver. Ó, pessoal, procurem lá Nueva Vida _ CBHA. Nueva Vida _ CBHA. Procura Nueva Vida CBA americana que tá mais fácil. Vai aparecer, né? Nueva Vida CBA americana. Eu já fui lá na igreja, é muito legal, viu? Se vocês quiserem conhecer o trabalho deles, vai lá dar uma passadinha. Que é a gente também não tem problema em passar o endereço, não. É Rua João Bernstein, 390B. Rua João Bernstein. 390. São Vito Americano. É B porque fica em cima de um local comercial. Sim. Então é uma portinha que muita gente não acha. Mas tem a portinha lá São nossa. Vito Americana, pessoal. Isso. É isso, muito obrigado. Fiquem com Deus. E ó, sigam lá o casal, às vezes que a gente acabou de passar. Sigam o Westcast. Sigam a Rádio Luzes também e a Estação Geek pra vocês participarem do sorteio, A gente beleza? vai ganhar a pita. Eu vou seguir. Convidado não pode, senão o Estação Geek vai falar que é maracutaia. Então eu devia ter feito tudo isso antes de mim. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquei com Deus e até ano que vem. Hoje foi o último do ano. Pues muchas gracias. Isso, em espanhol. Hasta luego. Adiós. En español, Rubén. Por favor, se despeça. Bueno, que tengan felices fiestas, un buen año y pásenla bien con la familia. Com espanhol da Catalunha, Lídia. Uy, entonces vosotros sois geniales por participar aquí del podcast. Y espero que nos sigan. É isso, pessoal. Até mais. Vamos lá.